Paz, queridos, boa noite. Eu sou o pastor Evilásio da Dulce. Boa noite, eu sou a Dulce do pastor Evilásio. Que bom estarmos aqui mais uma vez nessa série de famílias bíblicas, né? A gente quer dar continuidade nessa noite, tem sido uma bênção, né? E hoje nós vamos aprender com a família de Noé, né? Essa família preciosa, né? Cheio de pepitas dentro do texto da família, do tudo que aconteceu com a família de Noé. Nós queremos realmente trazer vocês hoje para aprender com essa família. No capítulo 7 de Gênesis, verso 1, diz assim: Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. É interessante que Deus diz assim: entra tu e tua casa. Quando Deus diz entra tu entra na arca, é sinal de que Deus, em primeiro lugar, está dentro da arca, né? É muito importante isso. Deus diz tu e tua casa, tu entra na arca. Então é sinal de que Deus está lá, Deus é o primeiro, Ele está junto com Noé e com a sua família. E é muito interessante isso, né? Porque existia naquela época uma geração pré-diluviana que vivia da iniquidade, que vivia da desobediência, do pecado, e isso desagradou a Deus ao ponto de querer aniquilar toda aquela geração, né? Aquele povo. E realmente Deus fez isso mandando o dilúvio, né? Então a missão de Noé era muito forte, porque era ele pregar algo que nem chovia na época, nem chuva tinha. Como é que ia ter um dilúvio, um derramar de água em 40 dias? Não, era algo assim impossível aos olhos. Por isso que aquela geração não creu na pregação. Mas é interessante que no capítulo 6, no verso 8 e 9, diz que, porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha que coisa interessante. Noé andava com Deus, né? Então ele tanto achou graça, ele recebeu a bondade de Deus, porque ele era um homem justo e íntegro naquela geração perversa. E aí diz que ele andava com Deus, era o único que andava com Deus. E é interessante que muitos dizem com razão e com verdade que Noé é um dos maiores pregadores, evangelistas que o mundo já teve, porque ele pregou tanto e as pessoas não creram, mas a sua família creu na pregação e ele e a sua esposa conseguiu trazer a família. A esposa, Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, né? Então, realmente, a arca que ele construiu veio trazer essa salvação para a família, né? É verdade, né, pessoal? E essa história é tão inspiradora, né, da vida de Noé. E quando a gente pensa assim, a família de Noé não era só ele, né, os 3 filhos e as 3 noras. Claro que não, né? Noé, a Bíblia cita mais de uma vez, Noé, a sua mulher, seus filhos e suas noras. E eu fico pensando assim, a Bíblia não diz o nome da esposa de Noé, né, nem dá nenhuma ênfase para o papel dela nessa hora, mas é uma família, né, composta de marido, esposa e 3 filhos e 3 noras, né, gente? Então, a gente fica pensando, que papel teve essa mulher nessa hora? Que Noé com certeza foi dizer para ela do chamado de Deus, né? Deus o chamou para uma missão e ele compartilhou com ela. E eu fico imaginando, e eu trago assim para nossa imaginação, o que passou na cabeça da esposa nessa hora, falando, meu Deus, até agora a minha missão era cuidar do meu marido, meus 3 filhos, eles se casaram, veio mais 3 noras, e era tão simples para ela. Agora veio uma missão tão grande que ela sabia que tinha a parte dela. A parte dela era apoiar o marido, né? A parte dela era sonhar os sonhos de Deus com Noé, né? E com certeza a família foi toda salva, porque com certeza tinha a parte dessa mulher adjuntora, auxiliadora que Noé tinha, né, pai? É interessante que Noé,
ele está na galeria da fé, né? Em Hebreus 11, verso 7 diz assim: pela fé, Noé é devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Olha que coisa tremenda. Noé, na verdade, ele agiu por fé. E por ele ter agido por fé, ele se tornou herdeiro do que? Herdeiro da justiça que vem pela fé. Justiça de Deus. E é interessante, né, que alguém pode fazer a pergunta: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Que sabor tem isso, né? Não adianta eu ter uma igreja, não adianta eu ter uma igreja estruturada, não adianta aumentar os campos, não adianta eu ganhar o mundo todo se eu perco a minha família. Então nós precisamos estar insistente em ganhar todas as famílias. Como é que estão seus filhos? Onde é que andam seus filhos? Como é que está a sua família hoje? Então nós aprendemos que Noé, na verdade, ele por fé, ele pregou uma salvação a toda a família, né? Então é muito importante, né? A entender que Noé não entrou sozinho na arca. Entrou ele e a sua família. Por isso que vale a pena a gente insistir pelos nossos filhos. Insistir em pregar pelos nossos filhos. Buscar o nosso filho onde ele está. Não adianta só uma vida profissional, uma vida financeira, uma vida cultural. Não, queridos. Nós precisamos deixar nossos filhos e devolver os nossos filhos a Deus de uma forma que Ele nos entregou, e melhor ainda, dentro da arca, na salvação, não é verdade? É verdade, né, pessoal? E quando a gente pensa na família de Noé, pessoal, a gente lembra que a Bíblia diz, né, que aquela geração corrupta, né, aquela geração incrédula, a iniquidade, a geração perversa, a iniquidade cresceu tanto que foi... A solução de Deus foi aniquilar aquela geração, né? Deus dizimou aquela geração com o dilúvio, por causa da iniquidade do povo. Mas, pessoal, foi achada uma família fiel a Deus. E eu fico pensando, e nós podemos imaginar a dificuldade que essa família teve, tanto Noé como a sua esposa, de criar aqueles meninos temendo a Deus, obedecendo a Deus, amando a Deus, e casaram com mulheres convertidas a Deus também, porque elas também quiseram entrar na arca, né? A Bíblia não cita nenhuma vez a força que Noé teve que fazer. Ele obrigou seus filhos de jeito nenhum. Deus disse: entra, tu, tua mulher e teus filhos, né? E a mulher dos teus filhos, entra, né? Deus diz para eles entrarem. Então a presença de Deus já existia na casa de Noé, né? Já era algo comum eles terem a presença de Deus na vida deles. Pessoal, eu trago para a nossa época hoje, né? Hoje também nós vivemos numa época de uma geração que nós vivemos, a nossa sociedade, uma geração incrédula, corrupta, infiel a Deus, que ignora os chamados de Deus, que ignora a palavra de Deus. Nós também estamos vivendo uma época parecida com o que Noé viveu, né? E como está a nossa família, como o pastor Vilásio disse, né? A salvação dos nossos filhos é mais importante do que o sucesso deles, do que o sucesso profissional ou qualquer âmbito da vida deles. Um dia a gente ouviu o nosso filho Vilásio Júnior dizendo assim, eu ouvi muitas vezes o meu pai e a minha mãe dizerem para mim: filho, se você tiver que chorar, eu prefiro você chorando agora, mas você santo. A tua santidade é mais importante para mim do que a tua felicidade. Então, se for para deixá-los infelizes por algum momento, a gente prefere do que a gente deixar eles felizes e não ficarem santos, né? Separados desse mundo. E quando a gente estava conversando, nós lembramos de uma pessoa que está na história aí, né? A Susana Wesley. Gente, a Susana Wesley, ela teve 19 filhos, não ficaram todos vivos, mas ela tinha muitos filhos para cuidar, né? Imagina naquela época onde não existia babá, ela tinha que cuidar da casa, cuidar dos filhos, mas a história conta que ela dedicava 1 hora de oração por cada filho dela. Imagine quantas horas essa mulher não orava. E ela é a mãe de John Wesley e de Carlos Wesley.
Esses homens que transformaram a sociedade na época deles. E a gente sabe, né, lá na Inglaterra, e a gente sabe que por trás de tudo isso teve uma mãe de joelhos, né? Então, a gente chamar a atenção aqui para a importância do pai e da mãe, né, dentro de casa, para trazer seus filhos para dentro da salvação, né? É interessante que esse é o maior investimento que a gente pode ter, né? Amém. Orar pela nossa família, né? Orar pelos nossos filhos, não desistir, né? Como é que andam os seus filhos? Como é que anda a sua família, né? Então é muito bom a gente aprender nessa noite e permanecer perseverante em oração. Amém. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Para a nossa família, o maior investimento nosso, que vale a pena, é orar pelos nossos filhos, pela nossa família, Amém, pela esposa, para que a gente possa alcançar. Então a salvação da família deve ser o nosso mais alto ideal. Amém. Do nosso mais alta intensa luta. Amém. E a nossa mais doce alegria, né? Amém. Então são essas três coisas que nós precisamos. Deve ser o nosso mais alto ideal, deve ser a nossa mais intensa luta e deve ser a nossa mais doce alegria. Lutar pela nossa família. Amém. Viver lutando pela nossa família, orando, buscando a Deus e aprendendo. Tira um tempo para orar pela sua família. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Pai, entregando toda a nossa família nas tuas mãos, Pai. Amém, Nossos filhos, Pai, toda a nossa família. Abençoa cada família, cada geração, Pai. Dessa família abençoada e separada por Deus, Pai. Para que tenha uma geração contemporânea, futura, Pai, que teme ao Senhor, que vive ao Senhor, que tenha temor ao Senhor e que creia no Senhor, Pai. Por isso nós oramos, Pai, por todos que estão assistindo esse momento, esse vídeo, Pai, essa gravação. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós abençoamos cada família, Senhor, e te pedimos, ó Deus, que cada marido, cada esposa, Senhor, possam agora, Senhor, receber essa responsabilidade, Jesus. Senhor. Meu Deus, de se comprometerem contigo, Jesus. Senhor. De levarem, Senhor, seus filhos, ó Deus. Jesus. Que a sua casa, Senhor, cada casa aqui que está ouvindo agora, Senhor. Meu Deus, possa, Senhor, Pai, colocar diante de Ti, ó Deus, a coisa mais importante, Senhor, que nós queremos para a nossa família. Nós dizemos aqui, Jesus. Senhor, é a salvação da nossa casa, Senhor. Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. E aí nós fechamos com aquele texto de Josué que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe. Amém. Até sábado na nossa live, em nome de Jesus. Amém. Beijo. Um beijo, querido.